Olá, meu nome é Vera, eu sou trabalhadora voluntária do CAE João de Camargo e a nossa preleção é uma reflexão sobre o Pai Nosso. Para isso, eu me baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, e como leitura de apoio no texto O Pai Nosso, no Portal do Espírito. Toda oração, toda prece tem por finalidade a nossa ligação com Deus. Isso para agradecer, para pedir uma graça, para reverenciá-lo. Mas para que a prece atinja seu objetivo, ela deve ser feita com sentimento, com alma. De nada adianta uma oração com palavras complicadas, um vocabulário complexo, sem que ela seja completamente compreendida por aquele que a profere. Mais vale uma oração dita de forma simples, curta e que seja, então, totalmente entendida e dita com todo o fervor. Também não é pelo número de vezes que a oração é dita que ela vai ter mais valor. Não é o número de vezes que conta. De todas as preces, a mais importante para os cristãos é o Pai Nosso, porque ela nos foi trazida pelo próprio Mestre Jesus durante o Sermão da Montanha. Isso no Evangelho está em Mateus capítulo 6 e Lucas capítulo 11. Lucas, inclusive, explica que um de seus discípulos lhe perguntou: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele. Jesus, em resposta, disse: Quando vocês orarem, digam assim. E ditou essa oração maravilhosa que é o Pai Nosso. O Pai Nosso pode substituir todas as outras orações. Ela é um modelo de simplicidade, de concisão, muito simples e resume todos os deveres do homem para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. Quem a disser na intenção de uma outra pessoa é como se estivesse pedindo para si mesmo. E por ela ser assim tão simples, talvez esse sentido profundo das frases do Pai Nosso possa não ser totalmente apreendido por algumas pessoas. E por isso, essas orientações, essas reflexões que nós vamos passar, elas nos foram trazidas da espiritualidade, para que nós possamos compreender toda a profundidade dessa prece, que é tão simples, mas tão grandiosa. Vamos a ela? Pai nosso que estais nos céus. A oração se inicia então com uma reverência que fazemos a Deus, chamando de Pai, Pai nosso. E como nosso Pai, Ele sempre nos permite, nos possibilita oportunidades de aprendizado. Se Deus é Pai de todos nós, somos todos irmãos espirituais. E Deus está nos céus, ou seja, está no infinito. Deus está em toda parte. Continuando, santificado seja o vosso nome. O sentido original da palavra santo é inteiro, universal. Na Bíblia, santo é tudo o que é dedicado a Deus. O nome de Deus é sua essência. O nome de Deus é a manifestação do próprio Deus. Por isso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Jesus já nos disse que o reino de Deus está dentro de nós. Isso está em Lucas, no capítulo 17. Se somos filhos de Deus, é certo que o reino de Deus está em nós e cabe a nós nos desenvolvermos para poder vivê-lo.
Dia virá em que todos praticarão as leis de Deus, que são perfeitas, e, se cumpridas, trarão ao homem a felicidade que ele tanto almeja. A observação das leis do Pai será o nosso reino na terra. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vontade de Deus, não a nossa vontade. Se a nossa vontade estiver de acordo com as leis de Deus, estaremos no caminho que leva ao Pai. Pela lei da causa e efeito, todos os nossos pensamentos e todos os nossos sentimentos, que são causas, produzirão palavras e ações, que são efeitos. Se os pensamentos estiverem de acordo com as leis de Deus, a vontade do Pai se manifestará em nós, e será assim na terra, como em toda parte, como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Aqui, então, a oração nos ensina a pedir o pão para o nosso corpo físico, para o nosso corpo material, mas também para o nosso corpo espiritual. Se nós não pudermos, então, obter esse pão pelo nosso trabalho, que nós possamos ser dedicados à providência divina, que ela possa nos amparar. E se tivermos que passar por provações, apesar dos nossos esforços, que possamos aceitá-las como expiação das faltas que tenhamos cometido nessa existência ou em outra. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Cada vez que infringimos as leis de Deus, nós contraímos dívidas que precisam ser sanadas. Na prece, rogamos a Deus que possa nos perdoar por essas dívidas que nós cometemos. Somos seres encarnados, seres imperfeitos. E que possamos, então, nos esforçar para não cometermos outras. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo o mal. Nesse momento, finalizando a prece, pedimos a força para resistir às tentações, ou seja, sugestões de espíritos inferiores. Somos espíritos imperfeitos e estamos aqui encarnados para a nossa evolução, para expiar as nossas faltas e para nos melhorarmos. A causa primária do mal está em nós, e esses espíritos inferiores não fazem mais do que aproveitar essas nossas imperfeições que eventualmente possamos manifestar. Apenas a nossa vontade, a nossa grande vontade de permanecer no bem, pode afastá-los. As provas são sim necessárias e não há outro meio de avançarmos no nosso estágio evolutivo, senão através de provas. Se essas provas cessarem, ficaremos estagnados no lugar em que estamos. Sem o estímulo necessário para avançarmos, vamos então permanecer onde estamos sem evolução. E assim nós terminamos essas breves reflexões sobre essa oração tão bonita e tão completa que é o Pai Nosso. Um grande e fraterno abraço a todos.